A Motorola entrou em contato comigo e perguntou se eu queria testar o Moto E6 Play. Lembrando que é um smartphone basicão e nesse vídeo eu vou trazer meu unboxing e primeiras impressões. Se você não me conhece, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal e se não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, deixa seu like e um comentário aqui embaixo do que você vai achar desse vídeo. Lembrando que a Motorola lançou o Moto E6 Play como um smartphone basicão aí para quem quer um uso básico e com garantia de 1 ano, tranquilamente, sem dores de cabeça. Nós temos aqui 3.000 mAh de bateria, mas que com um processador de baixo consumo pode sim ser uma boa escolha para você. Caso você queira estar adquirindo o Moto E6 Play depois desse vídeo aqui, os links todos estarão aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Bora lá para a bancada! Vamos lá então para a gente fazer um unboxing e primeiras impressões do Moto E6 Play. Sua caixinha, um laranja bem bonitinho, totalmente de papelão, bem durinho, não é aquele papelão vagabundo, né? Aqui nós temos algumas inscrições, onde mostram sensor de impressão digital, armazenamento de 32 GB, tela Max Vision de 5.5 polegadas HD+, e temos uma câmera traseira de 13 megapixels com foco rápido. Lembrando que a faixa de preço desse aparelho aqui é entre 500 a 600 reais, então a gente tem que levar em consideração tudo isso daí, essa faixa de preço e os seus concorrentes na hora que a gente vai analisar esse aparelhinho aqui agora. Abrindo a caixa dele, nós temos o aparelho, que a gente já vai dar uma olhadinha nele. Dentro da caixa, nós temos um carregador, tá? Padrão. Um cabinho micro USB padrão, aquele não é o USB-C, tá? Então você não tem ainda USB-C nele. E um par de fones de ouvido aqui para você ouvir suas músicas, tá? Deixa eu abrir aqui o foninho, porque é interessante você saber quais que vem, tá bom? O foninho de ouvido que vem é aquele bem... Nossa, parece a cópia não. É a cópia dos AirPods, só que versão Motorola. Não deu para entender muito bem isso daqui não, hein, Motorola? Não tem nada dizendo Motorola aqui. Parece mais um foninho... Ó, o cabo ele tem uma qualidade legal, mas o design parece aqueles foninhos de camelô que vem igualzinhos o AirPods. Ó, dá uma olhadinha para você ter uma noção. Igualzinho os AirPods, só que preto, tá? Não sei a qualidade deles, vou testar depois para te falar. Dentro nós temos uma capinha, bacana, a Motorola mandar uma capinha, manuais e a chave ejetora do chip, tá? O foninho de ouvido eu tô abrindo aqui com vocês a primeira vez, tá? Eu abri só para ver a cor que veio o aparelho, ver se estava tudo certo, mas eu não configurei nada. E os foninhos de ouvido me impressionaram, viu? Eu não esperava esses foninhos de ouvido aqui não, viu, galera? Achava que vinha algum próprio da Motorola em si, alguma coisa do tipo, tá? O carregador, nós temos aqui um carregador, deixa eu ver para vocês aqui. Não temos inscrições, temos sim. Temos um carregador de 5 watts e 2 ampere. Então é um carregadorzinho padrão, tá? Não é quick charge. Caso você queira saber, você não tem um carregador turbo aqui. Nem vai precisar porque você tem aqui uma bateria de 3.000 mAh apenas, tá? A capinha a gente vai testar já já, então vou deixar ela aqui fora. E o aparelho em si é esse daqui. Na tela nós temos algumas informações iguais, estava ali na caixinha, mas temos duas a mais aqui na parte de baixo. Design elegante e 3.000 mAh de bateria, tá? Eu vou tirar aqui o plastiquinho para a gente ver a qualidade da tela desse aparelho, né? Daqui a pouco a gente já vai ligar ele. Na parte de trás aqui nós temos um plástico. Vou tirar ele e deixar aqui. E temos essa cor azul metálico, tá? A carcaça é de plástico, tá? Ele não é vidro, mas ele tem uma cor muito bonita, hein? Ó, ele lembra bastante metal, só que por ser plástico, ele marca menos dedos do que vidro, né? Então aí é um ponto positivo aqui para o plástico, mas a construção ela não lembra muito um topo de linha. Gostei do design, tá? Nós temos apenas uma câmera traseira, caso você queira saber, e um flash LED e o sensor digitais logo aqui atrás, tá bom? Aqui na parte da frente nós temos a tela com aquele design bem ultrapassado, vamos ver se ele está com bateria, tá? Aquele designzinho bem ultrapassado com parte de cima e embaixo sobrando, lembrando bastante a época dos Motorola G2, G3, né? Então vamos ligar aqui o aparelhinho aqui, vamos dar uma olhadinha na capinha que vem, pra gente ver se é de qualidade. Capinha, já pegando na mão, capinha TPU padrão, tá? Vamos colocar lá no aparelho aqui. Encaixa bem no aparelho, só que
ela fica... Não fica não, aqui tava mal encaixado mesmo. Ela encaixa bem no aparelho, tá? Mas é aquilo, né? Capinha de TPU branca, transparente no caso, amarela facilmente. Então, recomendado é você comprar uma capinha para coisas como queda e etc. Vamos deixar o aparelho sem capinha, que ele é muito mais bonito sem, né? Todos os aparelhos são. E vamos configurar o aparelho aqui e eu já volto. Galera, eu já configurei o aparelho aqui e durante a configuração eu percebi que eu tava com o microfone e tinha acabado a bateria. Então se tiver uma diferença de áudio aí antes da agora que eu configurei ele e depois, peço desculpas, eu vou tentar deixar o melhor possível, tá? Antes dessa parte. Aqui eu já configurei o aparelho e pelo que eu pude notar, o sensor de digitais é bem ligeirinho pelo preço do aparelho, tá? Nós temos uma tela aqui que tem um bom tempo de resposta para digitação. Temos uma luminosidade ok, não é uma luminosidade muito alta. Eu acredito que seja em torno de 300 a 350 nits aqui, porque ela não é tão brilhosa assim quanto a gente está acostumado com aparelhos um pouquinho mais caros, tá? Aqui em configurações, em sistema, nós temos um sistema bem padrão, tá, galera? Então, você não vai achar nada muito diferente aqui no seu celular, tá? É bem aquele sisteminha padrão do Google, né? Que não vem quase nada. O celular ele tá dando umas leves enroscadas aqui, que é por conta que tá terminando de baixar alguns aplicativos, ó, como tá mostrando aqui. Tá baixando alguns aplicativos e tá fazendo a finalização da instalação, tá? O que eu gostei desse aparelho aqui é que ele encaixa muito bem na mão. Às vezes eu sinto falta desses designs de smartphone que você consegue utilizar somente com uma mão. Claro que muitas pessoas não gostam e preferem já o smartphone com a tela cheia, sem borda, sem nada, né? Também gosto, mas é ruim de usar com uma mão só. Nesse aqui você consegue utilizar. O aparelho aqui, vamos falar um pouquinho de configuração, né? Que eu só falei aqui de design e coisas do tipo. Nós temos aqui um processador bem custo-benefício, nós temos um MediaTek aqui, o MT6739 quad-core com 1.5 GHz, caso você queira saber a respeito dessas especificações. Temos também uma bateria aqui de 3.000 mAh, não é uma bateria gigantesca, mas o aparelho é super leve, pequenininho e consegue caber em qualquer bolso aí que você precise utilizar esse aparelho. Temos em sistema 2 GB de memória RAM, é algo assim que eu já não gosto muito, porque se você instalar muitos aplicativos, o seu celular vai ficar travando muito mesmo. E pode ser que você fique frustrado, porque ó, acabou de configurar, tá instalando o aplicativo, mas tá dando umas leves enroscadinhas ali, outras aqui. Na parte de trás nós temos uma câmera traseira de 13 megapixels com abertura f2.2. É uma câmera honesta, nós vamos ver um teste daqui a pouquinho sobre ela. E temos uma frontal de 5 megapixels com a mesma abertura da de trás, que é 2.2. O Bluetooth nós temos apenas 4.2, o Wi-Fi nós não temos 5 GHz e temos um peso de 145 gramas neste aparelho. E agora vamos dar uma olhadinha aqui ó, nas laterais. Eu não mostrei as laterais ainda, tá? Na lateral aqui de cima nós temos a gavetinha de micro SIM e do cartão de memória. E ela é tripla, tá? Eu só não gostei de uma coisa que eu já vou falar, ela é tripla, então você consegue usar os seus dois chips de cartão de memória normalmente, só que ela é bem durinha de encaixar, então, ó, ela é bem durinha, então na hora de você colocar e tirar, toma cuidado para não quebrar isso daqui, porque depois para você arrumar é bem chato. Na parte de cima nós temos a entrada para fone de ouvido 3.5 mm, na lateral aqui nós temos o botão Power com relevo e os botões de volume, na parte de baixo nós temos aqui a entrada micro USB e o microfone. Aí você vai falar, Luan, mas cadê o alto-falante desse aparelho? Ele é bem aqui, ó. Ele é o mesmo alto-falante que sai o som diretamente do seu ouvido quando é uma chamada. Então você vai ter um alto-falante aqui que vai ser usado para as duas funções, tanto para chamada e quanto para você ouvir músicas, tá? Então a Motorola arrancou o alto-falante do aparelho, deixou somente esse na parte de cima. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em sistema, tá? Em termos de comparação, antes da gente já passar para a câmera, que eu já ia abrir ela, o MediaTek que tem aqui tá travando bastante, tá? Provavelmente é porque tá terminando de instalar as coisas. O MediaTek que nós temos aqui, ele tem em termos de comparação o mesmo desempenho que o Snapdragon 425, 435 ali. Então ele é um smartphone basicão para quem quer um smartphone bem leve, tá? Vamos abrir a câmera aqui, eu vou pôr a caixinha dele aqui para a gente tirar uma foto, para a gente ver como que se sai. Vou limpar a lente para não sair embaçado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Não conseguiu focar, tá? Tá desfocado aqui. Não tá conseguindo focar. Focou. Tirou. Ó,
Em foco não é tão bom. Diz em foco rápido, né, na caixa, mas em foco não tivemos um foco muito legal. Nós temos um sistema que está demorando para abrir a foto aqui. Travou? Ele foi abrir com o Google Fotos agora, então por isso está demorando mais. Tá baixando alguns aplicativos aqui, então não dá para mim te dizer se é por conta disso que está travando, tá? Então vamos relevar aqui. Em qualidade de câmera, nós estamos no estúdio, né? Vamos lembrar que a gente está com uma luz bem legal aqui, então nós temos uma qualidade de foto bem bacana para a câmera traseira, tá? Ele não tem muitas funções, pelo que eu vi aqui no aplicativo. Eu vou dar uma passada rápida com você aqui antes da gente testar frontal, só que tá bem ruim de carregar, tá? Ó, nós temos um aplicativo aqui que não para de travar, mas que nós temos aqui na parte de cima as configurações, ele grava somente até Full HD. Temos essas opções aqui, caso você queira dar uma olhadinha, dá uma pausa no vídeo, tá? Temos também aqui na parte de cima essa parte de desfoque, se eu não me engano, é desfoque? Sim, é de desfoque. A parte de desfoque deve ser só por software, porque só tem uma lente. Flash. Temos a parte de embelezamento, tá? E temos a parte do HDR. E temos a parte onde a gente vira a câmera, tá? Aqui já virei a câmera aqui para mim. Vamos voltar a câmera para frente agora. O touch ele não responde tão bem assim. A parte de vídeo, beleza. Aqui nós temos essa parte aqui, deixa eu só abrir para a gente ver. Modo panorama, tá? O que eu não gostei desse software aqui é que ele não tem nada escrito do que é exatamente. Tipo, eu cliquei aqui, eu tive que, digamos assim, determinar o que é. Se é uma pessoa mais de idade que compra o aparelho, ela não vai saber nem mexer nisso daqui, tá? O aplicativo bem travado, tá? Vamos tirar uma foto frontal agora aqui, vamos tirar uma foto minha. Vamos ver como que se sai a câmera frontal, deixa eu limpar a lente. Sinceramente, é a qualidade de um aparelho nessa faixa de preço, galera, ó. Nós temos aqui uma foto bem borrada, tá? Eu dei uma tremidinha ali, mas é bem pouca coisa que eu tremi, então o sensor ele diminuiu muito a velocidade do obturador. E eu acredito que se tiver num local bem iluminado, você consiga tirar fotos melhores que essa, tá? Mas é uma câmera que você tem que levar em consideração o preço do aparelho, tá? Vou tirar uma foto aqui da planta, que não para de enroscar a câmera. Pronto. Vamos clicar aqui agora. O aparelho travou novamente, tá? Se você estiver instalando aplicativos e quiser utilizar seu aparelho, você não consegue, tá, galera? Ele travou literalmente. E eu não vou cortar essa parte do vídeo, tá? Se o aparelho tá travando, baixando alguma coisa, você tem que saber disso. Tá? Temos uma atualização aqui, mas dificilmente isso vai mudar da água pro vinho um aparelho, tá? Tá carregando aqui a foto. Certo, ó, nós temos aqui... A qualidade da foto traseira é muito bacana, tá? Não posso negar. É bem legal a qualidade, ó, você consegue ver bem de perto todas as coisas que aparecem ali, ó, até a manchinha na parede eu consigo ver tranquilamente. Então você tem uma câmera traseira legal, em bom ambiente de luz, tá? Em ambiente de luz baixa, eu não preciso nem fazer teste. Com a abertura f2.2 e o sensor que tem aqui, você vai ter foto bastante granulada. Claro que o software pode mudar um pouco? Pode melhorar um pouco? Pode. Só que não vai fazer milagre por conta do preço, tá? É um aparelho legal, tá? Tem um design um pouco ultrapassado, tem. Tem aparelhos que tem um design mais bonito para esse preço? Tem. Então aí vai de cada um tá adquirindo esse aparelho, beleza? E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso você queira estar adquirindo um Motorola E6 Play igualzinho esse daqui, os links estarão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero que tenha gostado. Tchau!